esse programa é um programa de guinadas da vida. Então eu começo te perguntando, o que é pivotar para você? Pivotar, a gente pode colocar numa amplitude, João, muito interessante, né? A gente pode pivotar durante um ano no ciclo da vida da gente, a gente pode pivotar por 10 anos e a gente pode pivotar numa visão mais ampla, numa jornada, como, por exemplo, é um pouco da jornada que eu vou contar aqui para vocês. Você deve conhecer um pedaço dessa história, mas com certeza ela é muito rica. Mas pivotar é nada mais do que você colocar um projeto experimental, pode ser um propósito, pode ser um projeto de vida, né, pode ser um negócio, né, e você colocar isso em teste, você colocar isso em validação para o mercado. Isso pode ser o mercado consumidor, você pode pivotar inclusive um processo ou, né, um negócio, algo dentro da sua empresa, ou para o meio interno, né, para depois você pivotar ela para o meio externo, para o consumidor. Então são várias as formas. Eu diria que o maior exemplo de pivotar foi realmente a minha trajetória, que de uma catástrofe, presta atenção aí que vocês vão ouvir uma história muito bacana, de uma catástrofe que poderia ter aniquilado com a minha carreira, eu transformo isso realmente num negócio muito próspero, né? E eu vou contar já já como é que eu caí no mundo das franquias, como é que eu entrei para o mundo das franquias. Porque não foi por acaso, quem vê foto tem que ver o filme todo, exatamente, tem que entender os detalhes. E é muito interessante. Bom, rapidamente, vamos com lá. 13 anos... Eu gosto assim, eu gosto de ir lá atrás mesmo, com 13 anos, seu pai meu pai foi pedreiro, minha mãe dona de casa, e meu pai, uma atividade, morávamos numa comunidade em Lins, interior de São Paulo. Né, quando eu falo comunidade, um barraco, não tinha esgoto encanado, minha mãe lavava roupa numa tábua na frente da casa, então eu tenho foto original desse barraco, né, que a gente morava na periferia, e banheiro fora de casa, assim, uma coisa muito, muito... Você e quantos irmãos? Eu e uma irmã, minha irmã. Mas meu pai foi muito... Ele acabou sendo o cuidador e quase que criou mais 4 ou 5 irmãos da minha mãe que perderam o pai e a mãe muito cedo. Então ele acabou sendo um arrimo de família ali. Então eram 2 cômodos para meia dúzia de pessoas, sempre foi muito... Então você tinha vários irmãos, complexo, digamos assim. Tinha um irmão. Uhum. E aí, nessa jornada, o que me lembra dessa fase fundamental, algumas coisas, né, que vão contribuir nessa jornada, que eu falei, o pivotar da vida aqui. É uma analogia interessante, porque o que eu me lembro, a escola dominical, aos domingos, que meus pais me levavam para aprender um pouco sobre o cristianismo, sobre a religião protestantismo e etc. Então, muito versículo bíblico, muita história bíblica que foi criando uma base. E isso eu não quero dizer criando que tem valores, que ser... baseado em princípios. Exatamente, não tem que ser... uma religião protestante, pode ser o católico, pode ser quem for, professando alguma fé e mostrando para você princípios, usando a Bíblia como exemplo, e criando um alicerce, uma pavimentação que eu nunca imaginei que lá na frente isso podia ser tão útil na minha vida. Mas também o exemplo do trabalho. Meu pai, trabalhador, era de segunda a sábado, num ritmo assim muito, muito acelerado. E minha mãe então resolve fazer umas coxinhas com 13 anos de idade, já tinha feito a educação básica ali, primeiro, segundo, sempre o melhor aluno em sala de aula, escola pública, mas sempre muito dedicado, primeiro da sala, né, sempre muito cuidadoso com o aprendizado. E minha mãe e meu pai sempre incentivando muito isso.